Meninos, já vão colocando para mim no bate-papo o nome de vocês, tá? E a turma, que é a frequência da aula de geometria. Enquanto vocês colocam, vou só mandar um link de uma aula aqui para Juliana, tá? Por favor, vão colocando aí para a gente já adiantar. Eu já faço compartilhamento de tela com vocês também. Deixa eu compartilhar agora a tela com vocês. Aqui. Vocês já estão visualizando a minha tela? Sim. Sim? Deixa eu só movimentar isso aqui para mim poder arrumar a apresentação do slide. Apresentação de slide. Vamos lá. Do atual. Pronto. É isso. Todo mundo tá vendo, né? Então, vamos lá. Nós vamos começar com o conceito de geometria básica. Vamos falar de geometria plana, tá? Sobre a geometria plana, a gente vai introduzir um pouquinho da história e vamos falar da área do círculo, viu? Como a gente calcula a área de círculo. Vocês devem ter estudado esse conteúdo visto no nono ano passado. Fazia parte do conteúdo de matemática. Então, vamos lá. Todos os estudos que se relacionam à geometria, né, é responsável pela análise de formas que foram encontradas na natureza. Então, a partir do momento em que o homem passou a ser importante, né, desde lá depois da Idade Média, lá com a chegada do iluminismo, ele começou então a observar o formato das coisas, a simetria das coisas, né? Então, todos os estudos, né, que se relacionaram a essa área foi através dessas observações. E é claro que foram formuladas expressões matemáticas para calcular o perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados de uma determinada figura plana. E a área e o volume, tá? E as partes, né, desses objetos. Então, essa nossa aula está voltada, né, para esse conteúdo, tá? De geometria plana, a área do círculo. É um conteúdo da primeira série do ensino médio. Nós vamos estudar um pouquinho isso, tá? Deixa eu só mover aqui meu mouse. Isso. Então, o círculo ele é determinado de acordo com o aumento do número dos lados de um polígono. Tá? Então, aqui eu tenho um polígono, tá bom? E um polígono, um hexágono, depende muito, tá? Então, aqui eu tenho umas imagens de polígonos, tá? Quanto mais lados um polígono ele apresentar, mais ele vai ser semelhante a um círculo. Então, eu tenho aqui várias imagens de polígonos. Então, eu tenho aqui um hexágono, que compõe os 6 lados. Tenho o octógono, 8 lados. Tenho o dodecágono, que é 12 lados. E o icoságono, que é o de 20 lados, que é esse último aqui. Esse de 20 lados é o que mais se assemelha ao círculo. Então, é isso. Então, tem o polígono.
esse polígono, quanto mais lados ele tiver, mais formato de círculo ele vai ter, tá? Então, o círculo, né, ele tem, é um disco circular e ele é formado por vários conjuntos internos. Esses conjuntos internos é o que vai formar a circunferência. Então, aqui a gente tem uma circunferência, que é toda essa borda vermelha, né? Por isso o nome círculo também. Então, quais são os elementos de um círculo ou de uma circunferência? Primeiro, né, ele possui um diâmetro. O diâmetro nada mais é que um segmento do centro, um segmento que vai passar pelo centro do círculo, é como se fosse uma reta. Então, esse segmento que passa pelo centro, o centro está demarcado por esse pontinho preto, é o nosso diâmetro, tá? Ele vai de um lado ao outro lado, tá? Dentro desse segmento, é importante a gente destacar é que esse círculo, ele possui um raio. E o raio quer dizer metade do diâmetro. Então, o que quer dizer? Cadê meu mouse? O diâmetro é isso daqui, esse segmento de um lado ao outro lado, que passa pelo centro do círculo. E a metade desse diâmetro é o que nós chamamos de raio, tá bom? Como mostrado aqui. O raio é representado por essa letrinha R entre parênteses aqui, ó, tá? A área do círculo, né, nada mais é tudo que está ali dentro dele, né? Então, quando a gente considera uma circunferência e ela tem um centro, né, essa circunferência ela tem N lados, tá? Esses N lados aqui são tudo pertence à área desse círculo ou dessa circunferência. Então, olha só, a gente pode pegar toda aquela área e subdividir, porque a gente sabe que essa circunferência ela só é formada por uma infinidade de pontos. Então, aqui a gente tem um, aqui nós temos outro aqui, outro aqui, outro aqui, e assim nós vamos indo até fechar toda a circunferência. Cada pontinho desse eu posso dividir de acordo com o centro dela, ó. Tá vendo? Fica dividido em tipo fatias de pizza, né? E para mim calcular isso daí, então, ó, vou fazer segmentos de reta, tá vendo? Segmentos de reta que compõem aí o centro do meu círculo, tá? Esses segmentos de reta vão até o vértice do polígono. O vértice do polígono é onde vai se encontrar com um ponto e fechar. Isso é o vértice. Todas essas partes aqui, nós chamamos, ó, todas essas partes que se dividem em uma parte desse diâmetro desse círculo, é o que eu vou chamar de raio, tá? Cada pedacinho desse, ó, vai formar como que eu falo, gente? Uma altura, tá bom? E aí a gente pode calcular dividido em triângulo como se fosse uma hipotenusa, tá? Então, olha só. Aqui o próprio slide mostra isso para nós, ó. Quando a gente forma triângulos retângulos, aqui, ó, a gente tem a formação de um triângulo retângulo, a gente pode calcular toda a área desse triângulo retângulo a partir do momento que a gente calcula a hipotenusa dele, tá? Então, ó, nós temos aí a área desse polígono, ela é regular, ela tem N lados, que é todos esses lados aqui que ele está dividido, e ela é dada pela seguinte equação, tá? No final, a gente vai chegar nessa daqui, ó. N lados em que a área vezes a altura é dividida por 2. Então, tenho área vezes a altura dividido por 2. Fórmula geral, nós vamos chegar nessa fórmula aqui, ó. A altura do triângulo é essa, representada aqui pelo H. O R é o raio. E a gente pode dizer que o perímetro, a área
P de perímetro, o perímetro do polígono é calculado pela multiplicação da altura dividido por 2. E aí a gente vai chegar ao conceito de que essa altura, o comprimento dessa circunferência, ela é calculada por 2π vezes o raio, tá? E a altura de cada triângulo formado no polígono ela é igual, porque todos os lados são iguais, tá? Então, se eu separo um triângulozinho só desse polígono, eu vou ter isso aqui, ó. Vou ter isso aqui, ó. O raio, a altura. Então, o meu raio é aproximadamente igual à minha altura, tá? Vocês estão compreendendo o que eu tô explicando? Sim. Geometria é um pouquinho mais enjoadinha, mas se prestar atenção dá para entender. Se não entenderem, eu retorno e explico novamente, viu? Então, o que a gente pode concluir? Que como que eu faço, primeiro ano, para calcular toda a área dessa circunferência? Eu vou usar essa fórmula aqui, ó. O perímetro do polígono, que é a soma de todos esses lados aqui, vou multiplicar pelo raio e dividir por 2. Só que a gente viu que para me somar todos esses pontinhos aqui, que é o meu perímetro da minha circunferência, basta eu usar essa fórmula. 2 vezes π vezes o raio, né? Multiplicar pela área seria eu multiplicar pelo raio e dividir por 2. Por quê? Não era só, não disse que era a altura? Nós não vimos aqui que raio e a altura de cada triângulozinho desse aqui não é aproximadamente igual? Então, por isso eu vou usar só o raio, tá? Ficou claro isso? Então, a fórmula final que eu preciso entender é essa. Toda a área do meu círculo vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado. Gravem essa, marquem isso aqui, gravem essa fórmula. É isso que eu vou precisar. Para calcular a área do círculo, né? Basta eu calcular a área dele igual a π vezes o raio ao quadrado. Então, vamos lá. A área do círculo. Então, eu quero o AC é igual a π vezes o raio ao quadrado. Então, ó, AC é a área do círculo, R é o raio do círculo e o π é aquela letrinha grega que vale aproximadamente 3,14. É um número constante, então não muda. Basta lembrar disso. Vamos então ao exercício. Determine a área de um círculo de raio medindo 20 centímetros. Então, eu tenho o meu raio, eu tenho o π, que é 3,14, agora eu posso determinar a área, não posso? Então, eu vou usar a formulazinha que eu aprendi. AC, que é a área do meu círculo, é igual o raio ao quadrado vezes π vezes o raio ao quadrado. Então, vamos à solução. Então, eu tenho um raio de 20 centímetros, eu tenho o π 3,14 e eu estou procurando o valor total da minha área. Então, a formulazinha não é essa, ó. É π vezes o raio ao quadrado. Então, AC é π vezes o raio ao quadrado. Então, eu vou ter que a minha área, AC, área do círculo, por isso esse Czinho aqui, tá? É igual a 3,14 vezes 20 ao quadrado. A área do círculo, que é o AC, é igual a 3,14 vezes 400, porque 20 vezes 20 é 400. Então, 3,14 vezes 400 é 1.256 centímetros ao quadrado. Então, a área do meu círculo, vale 1.253 centímetros ao quadrado. Dúvidas? Não. Não? Segundo exemplo. Determina a medida da área em quilômetros quadrados de uma praça circular que possui 9.420 metros de comprimento.
use π igual a 3,14. Meninos, detalhe importante. A gente sabe que o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio, tá? Tá pedindo para a gente determinar a área e tá pedindo para a gente calcular também em quilômetros quadrados. Então, vamos à solução. A gente tem que fazer uns cálculozinhos aí, já que ele pediu para fazer em quilômetros quadrados. Lembrando que, ó, pediu em quilômetros quadrados e o meu comprimento, o meu raio é 9.420 metros. Então, ó, a praça determina a medida da área de uma praça que possui 9.420 metros de comprimento. Então, aqui eu tenho que transformar quilômetros por metros em quilômetros, tá? Quadrado, porque não está todas na mesma medida. Então, vamos lá. A partir da fórmula do comprimento, a gente viu que o comprimento, presta atenção, que é outra fórmula. Essa fórmula aqui é a fórmula da área, tá? Comprimento da área. Aí eu vou usar essa, tá? Π é comprimento da área, o π vezes o raio ao quadrado. Agora, aqui está pedindo para me calcular somente o comprimento da circunferência. Então, vamos lá. O comprimento, lá pedir a área, aqui está pedindo só comprimento. Para a área, eu vou calcular π vezes o raio ao quadrado. Aqui não. Para comprimento, eu uso essa fórmula. Comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. Lembrando que 1 quilômetro tem 1.000 metros. Por que eu preciso saber disso? Para depois que eu terminar de calcular tudo, transformar o que está em metro para quilômetro, tá? Então, ó, o comprimento da minha circunferência, eu sei que é 9.420 metros. Tudo isso é igual a 2 vezes... Cadê meu mouse? 2 vezes o meu π, que é 3,14, vezes o meu raio. Nesse exemplo, tenho que procurar o raio para depois terminar os meus cálculos. Então, ó, eu tenho que calcular primeiro, voltando ao enunciado. Primeiro eu tenho que procurar o raio, porque aqui só me deu o comprimento. Para depois que eu procurar o raio, eu tenho que calcular a medida da área. A medida da área está pedindo para me achar em quilômetros, tá? Quadrado. Em quilômetros. Então, vamos lá. Então, ó, 9.420 vezes 2 vezes 3,14 vezes o raio. 9.420 é igual a 2 vezes 3,14 é 6,28 vezes o meu raio. Agora fica fácil. Só para organização, a gente vai passar tudo isso aqui, ó, que está multiplicando com o raio, para o primeiro membro. 6,28 vezes o raio é igual a 9.420. Posso isolar agora o raio e agora eu vou descobrir quanto ele vale. 9.420 dividido por 6,28 é 1.500 metros, tá? 1.500 metros equivale a 1,5 quilômetros, tá bom? Basta fazer isso. 1,5 quilômetros. Agora, achei o raio, agora eu consigo calcular toda a área dessa praça. A área da praça agora é igual ao π vezes o raio ao quadrado. Achei o valor do raio, posso calcular. 3,14 vezes 1,5 ao quadrado é igual a 7,6 quilômetros ao quadrado, tá? Ou 7,065 quilômetros. Não altere nada, tá? Perguntas? Dúvidas? Nenhuma. Certeza? Então, vamos lá.
Que na aula de geometria todo mundo fica mais caladinho assim. Vocês não gostam de geometria, não? Não? Também não gosto, não, professor. É por isso que professor, eu acho a mesma coisa de matemática. é. Por isso Olha esse o tanto de letra e número aí junto. Tá doido. É verdade, é muita letra e número junto mesmo. É complicado. Mas faz parte, viu? Não é tão difícil, não. Vocês só precisam compreender. Vamos mais algum exemplo? Eu tô com um slide aqui, tela cheia. Meninos, quantas horas aí? Falam pra mim, embora aqui no Pi falou que o tempo tá acabando, mas... 10h33. 10h31. 10h31? Vou só esse exemplo aqui, a gente para por aqui hoje, então, tá? Ó, deseja-se ladrilhar uma área no formato circular de 12 metros de diâmetro. Gente, ladrilho é uma pequena placa de cerâmica, tá? Ou pode ser de porcelana, argila, metal, ladrilho é isso. Ao realizar o orçamento da obra, o pedreiro aumenta em 10% a quantidade de metros quadrados de ladrilhos, afirmando algumas perdas na construção. Determine quantos metros quadrados de ladrilho devem ser comprados. Falei para vocês, vocês verem que é usado para tudo, tá vendo? Então, vamos à solução. Como o diâmetro é igual a 12 metros, então o raio será igual a 6 metros. Por que eu sei que o raio é a metade do diâmetro? Lembra lá no início, quando nós vimos o conceito do círculo? Diâmetro é o que passa pelo centro do círculo. O raio é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro vale 12, o raio vai valer 6. Tranquilo isso daí? Sim. Sim? Compreenderam? Então, a área vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado, que é o que eu estou querendo calcular. Π é um número constante, então é 3,14 vezes 6 ao quadrado. 3,14 vezes 36, porque 6 vezes 6 é 36. Tudo isso vai ser igual a 113,04 metros quadrados. Como o pedreiro ele está fazendo uma média de 10%, né? Ele aumenta 10% a quantidade em metros quadrados de ladrilhos. Por causa das perdas, a gente vai pegar esse total que nós achamos da área e calcular com 10%, tá bom? Então, 10% é igual a 10 dividido por 100, tá bom? 10 dividido por 100 vezes 113,04 é igual a 11,30. É a quantidade de perca que ele vai ter. Compreenderam? Todo mundo ficou em silêncio porque não entendeu. A parte da área, vocês sabem. Vocês sabem como calcular, né? Todo mundo entendeu, né? Essa primeira parte vocês entenderam? Senão eu repito. Entendi. Aqui, tá. E a parte de calcular os 10%? Vocês sabem por que eu fiz a proporção de 10% para 100? Não, né? 100% não é o total dessa área aqui? Não é ela toda? 100% seria ela toda. Eu estou calculando que desse 100% eu vou perder 10%, certo? E aí eu quero saber quanto desses 10% eu vou perder. Por isso, 10 dividido por 100 vezes 113,04, que é o total da área que eu achei. Então, com esse cálculo, eu descubro que eu vou ter uma perca de 11,3%, ou 11,30%, tá? Desse total aqui que eu tenho. Ficou claro agora? Sim.
Meninos, então é isso. Geometria é a gente entender aonde a gente vai aplicar a fórmula. Por isso, letras e números. Você tem que interpretar o problema para saber qual a fórmula que você vai utilizar. Não é difícil, não, mas tem que ter mais atenção, tá? Quem não colocou o nome para mim aqui na listinha de bate-papo aqui, por favor, coloque para mim colocar sua presença de geometria, tá bom? No mais, queridos, por hoje é só, né? E a gente se encontra amanhã com mais aula de matemática. Fiquem com Deus, tenham um bom dia aí, viu? Alguém quer dizer alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Não? Então, tchau, meninos. Yes, baby. Com Deus, César. Tchau, tchau. Com Deus também.